Olá a todos, eu sou Fábio Barbosa, psicólogo e especialista em dependência química. Hoje eu falarei sobre facilitação, um importante comportamento que está presente na relação entre o codependente e o dependente. A facilitação é o comportamento do codependente que auxilia e mantém o dependente ou alcoólatra no uso, tá? Ou também incentiva a volta ao uso do mesmo. Esse termo ele surgiu durante os tratamentos desses dependentes e que mostrava esse comportamento como um risco à recuperação deles. Alguns exemplos desse comportamento é o familiar que dá um dinheiro para o dependente, mesmo sabendo que aquela história que ele contou é mentira, que ele vai pegar aquele dinheiro e vai usar. Por mais óbvio que seja, o familiar vai lá e dá o dinheiro para ele. Tá? Ou mesmo o familiar que, após um dependente vender o celular uma, duas, três vezes, continua comprando um outro celular para ele. Esse comportamento é uma manifestação da dependência emocional entre essas duas pessoas, onde o codependente ele assume as responsabilidades que deveriam ser do dependente. E o dependente também permite que o codependente faça isso. Então, todos esses comportamentos eles são ligados a questões muito pessoais de cada um. Eu expliquei bastante disso nos outros vídeos, né, de como se forma o medo de cada pessoa perder o outro, a raiva, a culpa, tudo isso permeia estas relações. Tá? A facilitação ela só termina com o tratamento e recuperação de ambas as partes. Tá? É quando o codependente para de assumir para si as responsabilidades, quando ele consegue aprender a lidar com ele mesmo e começa a dizer não, quando acredita que deve dizer não. E do lado do dependente, quando o dependente entende que não precisa mais desta facilitação, consegue abrir mão dela e caminhar com as próprias pernas. O dependente caminhar com as próprias pernas não é um processo fácil. Ele entende o processo de facilitação como uma exigência. Ele exige isso do outro. Ele depende que o outro faça por ele. Ele nem aceita que o outro não faça, que o outro não o atenda da forma que ele quer ser atendido. Então, por isso que o tratamento ele precisa sim de uma ajuda profissional. O tratamento da dependência ele é complexo, como vimos nos outros vídeos, todo um processo de desenvolvimento que envolve baixa autoestima, muitas vezes sentimento de incapacidade e inferioridade, que precisam ser superados para que essa demanda da facilitação possa também ser superada. O comportamento da facilitação, do ponto de vista do codependente, também precisa de um tratamento. O codependente facilita tudo isso também por questões dele, com medo de perder, essa necessidade que ele tem do outro, que não o permite frustrar, ou então impõe limites extremamente severos, também para não perder o outro. Então, todas essas questões do codependente que permeiam essa relação também precisam ser desconstruídas. Então, por isso que a ajuda profissional para o codependente também é fundamental. Pessoal, essas informações são importantes, pois eu vejo muito conteúdo na internet pedagógico, conteúdos que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. São conteúdos que vão dizer assim, que o codependente não deve facilitar. Sim, ele realmente não deveria facilitar, mas dizer isso para uma pessoa que não sabe nem por que está fazendo isso, simplesmente vai dizer para ela que ela está errando, e cada vez que ela errar, ela vai se sentir só mais culpada. O codependente ele já sempre se pergunta onde foi que eu errei, então agora vai ter mais uma coisa para ele ficar se perguntando onde foi que eu errei. Essa fala também exclui o lado do dependente, a responsabilidade do dependente. Tá? Então, o codependente ele precisa aprender a seguir a vida dele, assim como o dependente precisa aprender a seguir a dele também. Tá bom? A ajuda profissional para isso é muito importante, para que não se caia nesse tipo de conteúdo, de orientação
que não vai dar conta de conteúdos inconscientes tão antigos, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, tá bom? Deixe as suas perguntas, seus comentários e eu vou responder a todos. Muito obrigado.